Bom dia, amigos, queridos irmãos. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso querido e divino Mestre, para que ele nos fortaleça, que possamos refletir muito na lição de hoje e quanto é importante nós acompanharmos o pensamento dos espíritos que organizaram junto a Kardec os itens de cada capítulo do Evangelho, que vai desdobrando para nós uma forma de pensar, de sentir, para que todos nós possamos vencer as nossas lutas e as nossas dificuldades maiores. Nós hoje vamos ler o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Nós vamos ler até aqui para nós comentarmos o que é o egoísmo, convidando a todos que juntos possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, rogando o nosso Mestre o amparo, o estímulo para a nossa vontade, a fim de que saiamos desses envolvimentos gerados pelos nossos pensamentos doentios, que ainda nos aprisionam e que não nos dá a coragem, a força para libertar de nós mesmos. Assim, queridos irmãos, agraciados pelas vibrações de Jesus, pedimos à nossa Mãe Maria Santíssima que, com todo o seu amor, dulcifique o nosso coração, fortaleça a nossa esperança e ajude-nos a vencer as nossas ilusões. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida, hoje, agora e sempre. Queridos irmãos, esta é uma mensagem de Emmanuel que nós vamos comentar no dia de hoje e nós vamos perceber a gravidade dele, do que seja esse egoísmo. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos mostra que o egoísmo e o orgulho nasce de um sentimento natural, um instinto de conservação. Por quê? Porque quando nós éramos simples e ignorantes, ainda não tínhamos uma inteligência desenvolvida, um pensamento contínuo, organizado, nós vivíamos das buscas para manter a nossa sobrevivência. E aí nós vamos ver que era um instinto isso é um instinto de conservação. Se eu não comer, eu morro. Então, se eu não buscar algo que na minha sobrevivência, isso faz parte da lei de conservação. Então, todos os instintos têm a sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito de inútil, mas no desenvolvimento da nossa espiritualização, do nosso espírito, nós começamos a perceber o que era bom e o que era ruim, o que era dar e o que era receber. Mas o Pai concede sempre a todos nós, pela centelha divina que está dentro de nós, o amor. Ele não criou o mal. Foi o homem quem o produziu, abusando de todos os dons em virtude do seu livre-arbítrio. Foram suas escolhas. E isso tem causado para nós muitas dores, porque na Obras Póstumas, Kardec mostra, contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. O exagero
é o que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões, que o homem frequentemente desvia de seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. O que aconteceu? Nós trazíamos dentro de nós a lei de conservação, mas nós começamos a guardar, nós começamos a armazenar, nós não dimensionamos o que era aquilo em nossa vida, e muito menos nós não aprendemos a dividir, porque aprender a dividir já é um estado de maior alegria, já é um estado avançado. Se nós observarmos tudo na natureza, é dividido. O sol divide com a terra os seus raios, a fonte de água auxilia os vegetais, e a árvore, ela também divide conosco o seu galho, os seus frutos, suas flores. Então, tudo isso nós tínhamos que olhar, e até hoje nós temos dificuldades para isso. Então, nós vamos ver que o que vai nos modificar e vai fazer com que a gente compreenda a necessidade de olhar o que é o orgulho, o que é o egoísmo, porque o orgulho é um sentimento que fere a sensibilidade do espírito, mas ele nasce do egoísmo. E o orgulho, ele me faz, justamente pela força do egoísmo, ele me faz fechar em mim mesmo. Então, tudo que eu tenho é meu. E esse meu, ele reforça em mim a propriedade, a posse. Então, o egoísmo é o que o Evangelho nos diz, é alvo para que todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir sua força e sua coragem. E ele fala para nós: digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Muitas vezes nós não olhamos para dentro de nós. E o espírito sente-se forte, mas ao mesmo tempo nós temos medo. Vocês já repararam quanto nós temos medo? Nós tememos a queda, nós tememos as perdas, e isso considera-se que nós ainda não temos esse conhecimento que nos garanta a força que a verdade exerce em nossa vida. Quando nós sentimos a necessidade de buscar Jesus, é que Jesus, ele nos mostra como devemos amar e servir. Por isso que na lei do amor que nós falamos esses dias, é justamente para nós vermos quanto nós precisamos do nosso próximo. Então, se nós olharmos, recordarmos, né, da passagem da semente, nós vamos ver que aquela semente, ela cresce, sai de um chão duro, mas ela leva, por exemplo, o arroz na nossa alimentação, ele vai para a mesa. Nós observamos que tudo na natureza é uma doação constante, mas nós ainda não percebemos isto. Então, nós precisamos ampliar o nosso olhar para as questões que vão nos fortalecer, que vão nos tocar, e especialmente hoje, depois de mais de 2000 anos, que nós estamos percebendo as nossas modificações, o nosso estado evolutivo, nós vamos ver quanto é importante nós trocarmos com o outro, nós relacionarmos com o outro. E muitas vezes nós nem sequer percebemos que esse orgulho, esse egoísmo, a vaidade, ele vai construindo barreiras dentro de nós. E nós muitas vezes ficamos com a consciência obnubilada, tampada, ensombrada. Então é preciso que a gente desvende, através do conhecimento, toda a forma para modificar o nosso pensamento e a nossa forma de sentir, para que a gente não sinta superior a quem quer que seja, e para nós entendermos que nós precisamos do outro. Viver com orgulho, com egoísmo, meus amigos, é viver no caminho de uma enfermidade moral.
Todo dia nós precisamos sair dessa enfermidade. E Deus, na sua misericórdia infinita, Ele nos dá a reencarnação. A reencarnação é uma lei e é um dos maiores legados evolutivos que Deus nos concede, a fim de que nós possamos fazer novas descobertas que vão nos educar, que vão nos modificar, porque o orgulho, o egoísmo e a vaidade, que está tudo ligado, um está ligado ao outro, ele fomenta em nosso pensamento ou a ilusão. E a ilusão, muitas vezes, ela gera em nós um estado de fascinação, que o pensamento vai desenvolvendo, passando a não enxergar verdadeiramente o que ele é. Ele não vê a sua intimidade. Então, ele fecha o pensamento até mesmo nas questões que a ilusão nos gera do materialismo. Por isso nós temos dificuldade de desvendar o espírito, de conhecer o espírito, porque o pensamento materialista, ele fecha um circuito mental dificultando toda a nossa transcendência. E aí nós vamos adoecendo, porque a avareza é fruto do egoísmo. Quando nós falamos de avareza, do avaro, nós estamos falando do egoísmo, o egoísmo. Então, nós, às vezes, não percebemos quanto a avareza é presente em nossa vida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque é uma situação que nós geralmente não damos tanto valor, achamos que nós somos assim. E a avareza, ela se estende para todo o campo. Ela está presente em todas as situações da usura, de ter muita coisa, de guardar, de reter. Então, nós acabamos nos tornando uma situação, um espírito avarento. E nós vamos ver que o orgulho e o egoísmo, ele nos traz uma forma de avareza até do poder, até do lar. Nós achamos que temos poder, que nós podemos exigir, que nós podemos cobrar, nós podemos mandar na esposa, mandar no esposo, cobrando os nossos filhos, exigindo daqueles que trabalham conosco, que nos ajudam. Então, isso é a avareza do poder, porque eu só olho para mim mesmo. Então, é preciso que a gente deixe abrir os nossos olhos para sairmos dessa tipificação que nós conquistamos aqui na Terra e achamos que isso é o que mais nos importa. E nós sabemos que todos os potentados da Terra, eles usufruem dos recursos que a vida lhe empresta, mas não é dele. Então, um dia, nós vamos ver que nós somos vítimas de nós mesmos. E aí, Jesus nos dá, aqui no Evangelho, o Emmanuel nos traz aqui uma questão, quando ele fala assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações de seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Veja bem, amigos, Jesus nos deu o exemplo de tudo, da doação plena. Ele veio, sai das esferas mais altas para vir nos dar a mão, para nos ensinar, para educar. E nós não analisamos a profundidade de cada caminhada com Jesus. Jesus vai ao encontro da mulher samaritana, ele sabia que ela poderia acordar para mostrar para nós o valor da humildade, o valor da verdade. Ele retira Lázaro da situação em que ele estava vivendo para que ele tivesse uma oportunidade. Jesus vai à casa de Zaqueu, que era taxado como um avaro. Então, nós vamos ver que quando Zaqueu sobe no sicômoro, quando Jesus chega, o que Jesus convida? Zaqueu, desce, que eu preciso pernoitar em sua casa. Nesse momento, Zaqueu liberta daqueles pensamentos e ele sobe,
os degraus para a vida maior. Por quê? Porque Jesus tocou na consciência, tocou na sua intimidade. Então, nós percebemos que nós precisamos sair dessa situação. A avareza, muitas vezes, traz um engano para nós mesmos. E isso é o fruto do egoísmo. O egoísmo, nós não dimensionamos o mal que ele nos traz. Por isso que o Emmanuel nos fala que ele é uma chaga da humanidade. E a avareza é o reflexo dessa situação que nós estamos falando, que nós precisamos entender. A avareza é o câncer que corrói interiormente as vidas destituídas de ideal imortalista e de finalidade superior. E é por isso, amigos queridos, que Jesus, ao vir, ele vai nos mostrar duas situações que ele vivenciou para que a gente possa refletir nos quadros da vida de Jesus entre o momento em que Pôncio Pilatos vai representar para todos nós o egoísmo. E nós vamos ver que Jesus, que vai ser o exemplo maior, o mestre, ele se deixa levar por aquela situação para mostrar o valor da humildade, que ele mostra para nós que ele submete àquilo que não poderia alimentar em debate, em discussões. Por quê? Este homem é justo, veja bem, por que queres crucificar? Entretanto, deixa que o conduza ao suplício. Essa é a indiferença nossa. Nós queremos lavar as mãos, nós não queremos opinar, porque nós temos também traços de todo este orgulho, de todo esse egoísmo. E aí Kardec nos mostra, na fala de Emmanuel, que é nesse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. O cristianismo, ele volta na forma de doutrina espírita, que é a doutrina Rede Viva. O espiritismo é o cristianismo Rede Vivo, para nos convidarmos a refletir nos atos dos apóstolos, nas atitudes de Jesus, extirpando todo o mal que está em nós. E isso só vai acontecer quando nós verdadeiramente valorizarmos a nossa reencarnação. Nós precisamos conhecer, amigos, a finalidade educativa para o nosso espírito a cada reencarnação. Quando eu ignoro, eu sou indiferente, eu crio para mim um transtorno no campo da minha evolução. Por isso, nós precisamos expulsar da Terra o egoísmo, para que ele possa subir na escala, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, o expilai dos vossos corações. A terra só irá a uma condição melhor, e agora nós estamos vivendo essa condição. Veja bem, essa mensagem é de 1861, nós estamos em 2025. Quanto século nós já vivenciamos desde o cristianismo, agora, depois da codificação, mais de 160 anos, mais de um século e meio, e vamos permanecer da mesma forma? Não, amigos. É preciso compreender a lei do amor para eliminar essa chaga que atrofia nossa possibilidade de sermos felizes, que é o egoísmo. E assim, nós queremos agradecer nesse momento a Jesus por essas reflexões que cala profundamente no nosso espírito, na nossa intimidade, analisando de que forma sou, como penso, como tenho servido e como tenho agasalhado aqueles que estão conosco. E nesse momento, nessa manhã clara, iluminada, nós pedimos a Deus que no momento do passe
Sejamos fortalecidos pelo amor dos nossos abnegados irmãos. Jesus, que o Senhor nos envolva, que cada um receba o lenitivo que ele mais necessita. Ninguém melhor do que o Senhor sabe o quanto somos carentes do seu amor. Mestre de amor e bondade, fluidifica as nossas águas, agasalhe todos os nossos irmãos que comungam conosco neste Evangelho, pacificando os nossos corações, motivando-nos para o caminho da esperança, do bem, da caridade. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Amigos, irmãos queridos, sintam-se abraçados pelos amigos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus nos sustente hoje e sempre. Que assim seja.